A gente tava aqui? Foi. Quando caiu? Tava no Eu já, começo mesmo, né? eu já tava aqui. Tu Falasse falou de muito. alguma sigla da Tabajara, alguma coisa assim. Sério, parou ali? Foi. Então tá bom. Bom, como eu estava falando, né? A gente falou sobre a ISO, né? Que é uma entidade que foi criada com o objetivo de padronizar procedimentos. Ela unia os principais procedimentos ou processos realizados por algumas organizações em determinados segmentos e tornava esses procedimentos padrão. A ideia da criação da ISO e do desenvolvimento dos certificados era justamente facilitar com que toda a cadeia de produção pudesse seguir uma mesma normatização de qualidade. Então, não adiantava nada uma única empresa trabalhar a qualidade se seus parceiros, fornecedores, distribuidores, revendedores, não tivessem essa mesma preocupação. E aí a busca pela qualidade tinha que se tornar um processo uniforme. A ISO é a siglazinha que está aí, International Organization for Standardization, né? Ou Organização Internacional para a Padronização. A gente viu que, no Brasil, a entidade que representa ou que traduz as normas escritas pela ISO é a ABNT. Então, a ABNT, além de traduzir as normas técnicas produzidas pela ISO, ela também produz as suas próprias normas. E eu até brinquei no vídeo, há uns 20 minutos atrás, enquanto eu estava falando e que vocês estavam me deixando no vácuo, que vocês já estão bem habituados com as normas da ABNT, porque a ABNT hoje ela também trabalha com normatizações técnicas para a produção científica. Então, todos vocês utilizam normas que foram construídas por essa entidade. Tá? Seguindo. A gente falou um pouquinho sobre o que era o certificado ISO 9000. Eu vou andar mais com isso, tá? Porque eu tenho 15 minutos de palestra sobre isso ainda agora e vocês me deixaram no vácuo. A ISO 9000, ela basicamente se preocupa em tentar criar um sistema de gestão de qualidade, ou seja, ela vai criar uma normatização, uma sistematização na organização. Então, a proposta da ISO 9000 é tentar ensinar a empresa a criar uma cultura de qualidade. É demonstrar a importância de tirar a qualidade de função gerencial e transformá-la em uma função estratégica. Então, a partir disso, ela vai criar regras, normas, princípios, documentações, a instrumentação das pessoas no uso das ferramentas de qualidade. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de Sistema de Gestão de Qualidade, ou SGQ. Então, o principal avanço que uma organização tem quando ela adota um certificado como certificado ISO é justamente a criação desse sistema de qualidade. A ISO 9000, em especial, ela trabalha a questão processual. Então, ela vai buscar entender um processo da organização e tentar padronizar esse processo, normatizando ele com a utilização de boas práticas de qualidade. A gente viu que existe uma preocupação muito grande da ISO, em especial a ISO 9000, com foco no cliente. Então, uma das dicas que se dá, ou uma das preocupações que deveria existir de quando se adota a ISO 9000, é que você certifique um processo que realmente venha agregar valor ao seu consumidor final. Então, muitas empresas elas terminam pecando porque elas escolhem processos que são menos importantes e isso termina, digamos assim, tirando um pouco do valor do certificado, mas como a gente viu também no último encontro, isso pode ser uma escolha deliberada. A empresa faz porque quer, enfim, existem algumas vantagens e desvantagens sobre isso. Então, a grande chave da certificação ISO 9000 é a criação desse sistema de qualidade e o trabalho em um processo específico. Então, a organização vai conseguir melhorar um processo e as vantagens a partir disso seria aumento de produtividade, redução de custos, garantia da qualidade dos processos, visão mais ampla sobre os processos, tudo isso a gente viu na aula passada. Então, a gente entende que os certificados eles nascem como uma busca pela padronização e a tentativa de fazer com que toda uma cadeia produtiva utilize-se de mesmos princípios, mesmas normas, mesmos elementos de garantia de qualidade. Tá? E que a ISO 9000 é o certificado mais comum, apesar da ISO não ser a única certificadora que existe, existem outras certificadoras, mas a ISO é a principal porque ela une as boas práticas de qualidade das maiores organizações do mundo e padroniza isso em certificados.
Então, ela não é a única certificadora, mas é a certificadora mais importante e mais conhecida. E que a ISO 9000 ela tem foco na questão da criação de um sistema de gestão de qualidade e na certificação processual, tá? na normatização de um processo específico. O que a gente vai conhecer um pouco mais hoje são outros certificados de qualidade. Então, outros certificados que podem ser utilizados pelas organizações, que podem ser buscados pelas organizações. A gente vai ver um pouco, talvez vocês conheçam alguns desses certificados, a gente vai ver um pouco do que representa esse certificado, quais são as vantagens de obtê-los e tentar entender no final a diferença entre certificação e acreditação. Tá? O segundo certificado, talvez mais conhecido da ISO, é a série 14000. Tá? Então, enquanto a certificação 9000 tem uma preocupação muito forte na criação de um sistema de gestão de qualidade, ou seja, a criação de uma cultura de qualidade e normatizações da organização, a ISO 14000 está focada na criação de um sistema de gestão ambiental, ou seja, a busca por boas práticas de sustentabilidade ambiental. É interessante notar que essa preocupação é muito mais recente do que efetivamente a busca pelos certificados processuais. Tá? A gente começa a perceber organizações preocupadas com o meio ambiente lá no final da década de 90, começo dos anos 2000. Então, as empresas começam a notar uma necessidade de construção de boas práticas com o meio ambiente, com uma preocupação focada no mercado e na garantia da sustentabilidade. Entendam um conceito básico de sustentabilidade, que é a utilização dos recursos disponíveis de tal forma que eles estejam presentes para gerações futuras. Então, muitas empresas hoje demandam de matéria-prima e da extração de parte dos seus insumos provenientes diretamente da natureza. Ou, dentro do seu processo produtivo, elas terminam gerando resíduos que podem ser impactantes à natureza. Tá? Resíduos sólidos, resíduos gasosos, resíduos líquidos, enfim. Então, as empresas começam a perceber a necessidade de construção dessas boas práticas. Nessa preocupação, esses esforços começam a convergir na tentativa de criação de uma família de certificados. Ou seja, vamos voltar a encontrar as boas práticas utilizadas pela maioria das empresas e vamos tentar tornar isso um padrão. Tá? Quando a empresa obtém esse certificado 9000, tá, ela precisa estar realmente comprometida com toda a legislação ambiental prevista em seu país. Então, o que dá um grande suporte às organizações no processo de obtenção da ISO 14000, que é um certificado opcional, como a gente falou, é justamente o fato de que em muitos países existem certificações compulsórias para a gestão ambiental. Então, muitas vezes as empresas elas já são obrigadas a seguir uma série de regras e normas ambientais previstas na legislação de cada local. Então, a obtenção do certificado 14000 ele termina se tornando algo um pouco mais fácil para essas empresas que já seguem esses processos. Ou muitas vezes as empresas fazem isso no caminho inverso, ou seja, eu sei que eu preciso entrar no mercado em um determinado país e que nesse país existe uma série de certificações locais. Talvez a melhor forma de me adequar à maior parte dessas legislações locais é já conseguir o certificado 14000. Então, eu já chego trabalhando de tal forma que eu consiga obter essa certificação 14000, porque por tabela eu consigo atender grande parte dessas exigências locais. Podem existir situações em que hajam pequenos conflitos entre as legislações locais e a ISO 14000, no caso da gestão ambiental. Na maioria das vezes, esses conflitos eles podem ser quando a legislação local ela se torna mais restritiva ou ela é mais dura em relação aos cuidados com o meio ambiente do que a ISO 14000. Nesse caso, a empresa vai ter que ter um esforço extra para se adequar a essa legislação. Quando o contrário acontece, ou seja, a certificação 14000 ela se torna mais contundente do que a legislação local, a empresa seguindo a certificação 14000 ela já consegue atingir os princípios locais. E aí tem a questão também, não basta estar de acordo com a lei ambiental local, trata-se de uma reorganização da corporação, levando em conta padrões que determinam a melhoria contínua de processos, e aí vem toda aquela lógica de treinamento, de qualificação dos funcionários. Então, pensem
uma preocupação agora focada na gestão do meio ambiente e os impactos disso para a sociedade. Esse talvez seja o principal motivador para a obtenção desse certificado 14.000. Semelhante à família 9.000, o certificado 14.000 tem alguns desdobramentos, tá? Então, o 14.001 se responsabiliza pela criação desse sistema de gestão ambiental. O 14.004, além do sistema de gestão ambiental, ele trabalha o foco no uso interno da instituição, ou seja, eu vou começar a trabalhar também processos de gestão ambiental dentro da minha empresa, aí vem reciclagem de insumos, a questão dos 3 R's, reutilizar, reduzir e reciclar. Então, existem alguns processos que terminam sendo focados para dentro da organização. O 14.010 trabalha a questão das auditorias ambientais. Então, em vários países, você tem que passar por auditorias ambientais. Aqui no Brasil, você tem órgãos como CPRH, como IBAMA, que fazem essa regulamentação. Então, você precisa criar uma estrutura para receber essas auditorias. A 14.031 trata sobre o desempenho ambiental. Então, em algumas situações, a empresa precisa demonstrar resultados de índices de poluição, por exemplo. Então, você atua numa determinada região e você tem uma chaminé, e essa chaminé não pode expelir mais do que tantos metros cúbicos de CO2 por segundo. Então, você vai ter que trabalhar uma preocupação de garantia de desempenho ambiental para a sua organização. Existem alguns protocolos internacionais que regularizam isso, né, como o protocolo de Kyoto, e que ele trabalha a questão da carga de poluição que cada país pode gerar, e isso termina sendo trabalhado para dentro das empresas. O 14.020 trabalha com rotulagem ambiental, então aquela ideia da empresa com selo verde, né? Então, para que você possa ser considerado uma empresa com selo verde, talvez você precise ter esse certificado 14.020, e ele vai ensinar você a trabalhar esse processo de rotulagem. Então, quais são os requisitos mínimos para que você consiga atingir poder utilizar esse rótulo, tá? E por fim, a 14.040, análise do ciclo de vida. Então, vão existir regiões em que a matéria-prima que você está explorando, ela precisa ser reposta. Então, por exemplo, a Natura, que trabalha com parte dos seus insumos provenientes da natureza, e ela vai ter a certificação 14.040, de tal forma que ela se preocupe com a reposição dessa matéria-prima. Ou a Faber-Castell, que refloresta parte da região onde ela explora para a extração da madeira, para a produção dos seus lápis. Então, ela tem que pensar todo um ciclo de vida, aceitando que aquela matéria-prima, aquele insumo, aquela árvore, leva 30 anos para crescer e ficar em tamanho X. Então, ela tem que pensar uma lógica de rotatividade das áreas de exploração dela, para que ela garanta que exista sempre, que o impacto ambiental seja o mínimo possível, que haja sempre natureza disponível para gerações futuras. Tá? Tranquilo, 14.000? Tranquilo? Vamos avançar. ISO 17.000. Vocês já conheciam? Já tinham ouvido falar sobre a 17.000? A 17.000 ela trata especificamente sobre calibração. Isso é um certificado que é muito utilizado em laboratórios e indústrias que trabalham com materiais farmacêuticos. Então, imagine, talvez, qual era a empresa, meu Deus, que tinha em Vitória que trabalhava com engarrafados? Eu esqueci. Mas empresas que trabalham que fornecem materiais, por exemplo, para laboratórios, para indústrias de medicamento, elas normalmente precisam ter essa certificação. Então, o objetivo central da 17.025 está relacionado à calibração e ensaios, né? Então, a ideia é tentar ver a capacidade de entrega da medição dos processos que são feitos. Então, imagine o seguinte: eu preciso gerar um medicamento e esse medicamento ele precisa ter uma dose específica de um determinado componente. Se esse componente vier numa dosagem errada, essa medicação naturalmente ela pode se tornar um veneno. Então, empresas que produzem esse tipo de produto que demanda um nível muito específico de calibragem, ou seja, eu não posso errar em 1 grama
porque isso pode gerar um processo vital, pode gerar uma falha vital, ela normalmente busca as certificações 17.000. Então, a ideia fundamental da certificação 17.000 é trabalhar com precisão. Então, preciso de tarefas de extrema precisão para obter resultados de boa qualidade ou de excelente qualidade. Então, pense, por exemplo, na esterilização de um vidro de um medicamento, né? Ou, como a gente estava falando, uma dosagem de uma cápsula ou de um remédio. Então, se você tiver falhas nesse processo, você pode levar ao risco o seu consumidor, tá? Então, de maneira semelhante, aos certificados 9.000 e 14.000, para conquistar essa certificação, a empresa é obrigada a passar por auditorias. Então, no caso da 17.025, a análise é composta por critérios que vão assegurar que o laboratório avaliado se encaixa de fato a um padrão internacional. Então, nesse tipo de certificação, as empresas são obrigadas a passar por testes, né? O que é diferente um pouco dos certificados como o 9.000 e o 14.000. É interessante porque esse certificado 17.000, ele traz consigo a certificação e a acreditação. A gente vai ver mais na frente a diferença entre os dois. Tá? Então, o 17.000, ele traz certificação e acreditação juntos, porque são por conta da necessidade da precisão dos resultados que vão ser alcançados. Falando aí um pouquinho mais sobre essa 17.000, né, os clientes que contratam uma organização acreditada por essa norma se sentem mais seguros e satisfeitos, o que é de se esperar. Tá? Todos os técnicos são preparados para realizar a coleta e análise de amostra de resíduos seguindo parâmetros da norma. Então, é necessário que, da mesma forma que os certificados 9.000 qualifica todo e qualquer colaborador para atuar com ferramentas básicas de qualidade, e o certificado 14.000 se preocupa com a gestão ambiental e instrução dos colaboradores com cuidado do meio ambiente, a 17.000 trabalha a questão da precisão de processos, tá? De parâmetros de extração de resíduos ou extração de matérias-primas, de insumos para as análises, né? Coletas e coisas desse tipo. Então, a precisão nesse processo é fundamental e as pessoas têm que ser qualificadas para isso. Um outro certificado que eu não sei se vocês conhecem, mas esse já é um pouco mais comum, é o OSAS 18.000, que também agora está sendo substituído pela ISO 45.000. Tá? O OSAS é uma siglazinha também, né? Os caras gostam de siglas. Occupational Health and Safety Assessment Series. Bonito, né? Então, na verdade, é preocupação relacionada à saúde e qualidade de vida, né? Ou segurança no trabalho. É uma norma que trata fundamentalmente sobre qualidade de vida e segurança do trabalho. Você vai encontrar muito OSAS em empresas de construção civil, tá? Porque existe toda uma preocupação com a utilização de EPIs, com risco de acidente de trabalho, justamente em situações em que o acidente de trabalho pode se tornar fatal. Tá? É uma norma de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, né, que visa proteger e assegurar os colaboradores, tá? Principalmente focado na questão de obter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Não confundam OSAS com algumas ações que a gente encontra, por exemplo, de CIPA. Né? Se a empresa de vocês tem CIPA, vocês já devem ter visto aqueles quadrozinhos que ficam colocados na parede, assim, de nesse ambiente você tem riscos sei lá, ambientais, riscos físicos, riscos não sei o quê, de postura, risco alto, médio, baixo. Aquilo ali é um trabalho de segurança, aquilo é um resultado de um laudo de segurança do trabalho, tá? Que é uma exigência, mais uma vez, como eu estava falando, uma exigência legal, uma questão compulsória. Então, assim, quando a empresa tem determinado número de funcionários, ela tem que ter um laudo de um perito de segurança do trabalho, mostrando os cuidados que todo colaborador tem que ter em cada ambiente e os riscos que ele corre. Questão de saída de emergência, todo esse moído. Então, isso faz parte, e as CIPAs, como entidades internas, como entidades que fazem parte do corpo de colaboradores, elas fiscalizam esses procedimentos. A OSAS é algo muito maior, tá? É algo muito mais abrangente. Por isso ela está presente em empresas de grande porte, em que o risco na segurança do trabalho é muito maior. Né? Vocês, da empresa de vocês, tropeçar e, sei lá, e machucar o dedo ou bater com a canela na quina de uma mesa,
não vai, espero eu, gerar nenhum tipo de problema mais sério. Mas um funcionário que está operando um guindaste ou um cara que está conduzindo uma máquina que está carregando algumas toneladas de material, se um acidente ocorrer, o risco é muito grande. Tá? Durante muito tempo, essa norma, a OSAS, foi utilizada para compor o sistema de gestão das empresas, por não existir uma norma ISO que trata sobre isso. Só que há poucos anos, agora, em 2018, foi publicada a ISO 45000, que trata também sobre esse tema. Então, existe uma tendência natural de que as empresas que já tinham OSAS comecem a buscar a certificação ISO. Tá? São certificadoras diferentes. Tá? A OSAS e a ISO são certificadoras diferentes. Como a maioria das empresas estão acostumadas com os critérios da ISO, com a criação desse novo certificado da ISO 45000, existe essa tendência de que as empresas deixem a certificação da OSAS e comecem a buscar essa certificação da ISO. Tá? Quais seriam os objetivos dessa preocupação com o sistema de gestão de segurança de saúde ocupacional? Né? Atender a legislação relacionada a essa segurança do colaborador. Como eu falei, em vários países, em várias regiões, existem normas específicas que precisam ser cumpridas, identificar riscos e perigos das atividades da organização, e aí, naturalmente, trabalhar de forma preventiva, tá? E aí você vai tentar trabalhar essa questão da criação de um ambiente seguro para as pessoas e conscientizar os colaboradores e todos aqueles que possam exercer uma atividade das consequências de suas ações para a saúde e integridade física de todos. É muito provável que, após essa pandemia que a gente está vivendo, esses certificados de segurança e saúde ocupacional comecem a se utilizar de protocolos de segurança de contaminação toxicológica não, porque toxicológica é de drogas, mas de segurança viral ou de transmissão de doenças desse tipo. Né? Acho que ninguém estava preparado para isso. Então é possível que a partir de agora esses novos certificados comecem a criar normatizações para atuar em situações como essa. Quais os benefícios de obter um certificado como esse? Redução significativa de acidentes. Existe uma relação aí assim, algumas pessoas podem até criticar, mas para quem obtém esse tipo de certificado, existe uma relação direta entre o custo de um acidente de trabalho. Então, além das preocupações com a saúde do colaborador, que é natural, existe uma preocupação de quanto custa para mim um funcionário acidentado. Então, funcionário acidentado, você vai ter, além dos custos legais, né, o cara que sofre um acidente de trabalho e fica afastado, por exemplo, por 3 meses, quando ele volta, ele passa a ter estabilidade por um tempo. Você tem que pagar o salário integral do cara, ou se ele for para o INSS, você continua pagando o INSS do cara. Né? Existe, por exemplo, o acidente de trabalho ele pode gerar parada de produção, então a linha de montagem parada por 1 hora pode custar alguns milhões de dólares para a empresa. Então, existe toda uma preocupação com a redução desses acidentes para garantia também da produtividade da empresa. Evitar o risco dos passivos trabalhistas, como eu falei agora. Então, um funcionário que sofre um acidente de trabalho ele pode vir a gerar uma ação judicial ou coisa desse tipo. A valorização da imagem da empresa, por estar justamente comprometida com os colaboradores. E o aumento da identificação e motivação do funcionário. E aí você tem um pouco de trabalho de endomarketing em cima da empresa, que é tentar mostrar ao colaborador que a empresa está preocupada com sua saúde, com sua integridade. A ISO 50000, tá? É mais um certificado da lista que eu trouxe para vocês aqui, é o último que a gente vai ver, tá? Que está relacionado à gestão energética. Opa, mensagenzinha já aqui que a reunião vai acabar daqui a pouco. Então, está relacionado à gestão energética. Hoje a gente vê que a preocupação com a geração de energia, ou pelo menos com a geração de fontes de energia sustentáveis ou renováveis, é algo perene. Existem, inclusive, estudos que já demonstram que, se não houver uma modificação radical da matriz energética da maioria dos países, em pouquíssimo tempo vai existir um colapso. Por exemplo, os combustíveis fósseis, existe uma estimativa que daqui a 20 ou 30 anos ele não estejam mais disponível, ou seja, daqui a 20, 30 anos, que eu espero que todos nós estejamos vivos ainda, não vai existir mais petróleo para ser explorado. Então, na inexistência do petróleo, como é que vai ser gerada energia? Então, hoje, muitas empresas começam a trabalhar na questão das energias solares,
da energia eólica, da energia, inclusive a energia hidráulica, ela já sofre uma série de problemas. Então, hidrelétricas são extremamente caras, a criação, a manutenção do hidrelétrico é algo extremamente caro. Então, você começa a ver cada vez mais o investimento na criação de fontes renováveis de energia. E essa ISO 50000, ela trabalha justamente a ideia da conservação energética. Então, a empresa ela começa a trabalhar a criação de uma consciência para o uso racional da energia e a construção de suas próprias fontes de energia renovável. Então, falando especificamente sobre esse certificado, o que a gente encontra? Ela trata da gestão e da conservação da energia, uma área que é essencial para várias indústrias. Em um cenário econômico dificultado, a escalada de preço de energia leva as pessoas a procurar novas maneiras de diminuir seus custos e melhorar o desempenho ambiental. Muitas empresas estão investindo hoje em parques para energia solar. Hoje, a energia solar é vista como uma das principais fontes de energia limpa e renovável. O problema é que hoje o investimento ainda é muito alto. E no caso no Brasil, por exemplo, a legislação ela não colabora. Não sei se vocês sabem, mas hoje qualquer pessoa pode instalar, por exemplo, um painel de energia solar em casa. Vocês poderiam fazer isso na casa de vocês. O investimento ele é razoável se você tem um consumo elevado e se você pensa no retorno a médio e longo prazo. Então você vai gastar, sei lá, 20 mil para colocar, 30 mil para colocar uma placa de energia solar na sua casa. Se você tem uma conta de luz de R$500 por mês, então em alguns anos você vai ter esse investimento de volta. O problema é que mesmo que você coloque uma placa de energia solar na sua casa, hoje a legislação no Brasil faz com que você ainda tenha que pagar a CELP, por exemplo. Porque você tem que pagar o fato da rede da CELP estar disponível para você. Então, a rede da CELP está disponível. Você usando ou não, você tem que pagar. Então, isso termina desestimulando o uso doméstico das fontes renováveis de energia elétrica. Grandes indústrias, elas conseguem ter acordos diferentes. Então, o cara consome milhares de quilowatts e aí ele pode fazer um acordo e, de repente, ter seus parques energéticos lá e tentar otimizar a sua produção. Com essa realidade do mercado, a ISO 50000 surge como um auxílio para as organizações que querem aprimorar esse desempenho com energia. E o aprimoramento com o desempenho de energia não é só a criação de suas fontes próprias de energia renovável, mas conhecer mecanismos para a redução do custo ou do gasto da energia elétrica, aumentando a eficiência e reduzindo mudanças climáticas. Existe uma associação direta entre a 9.000 a 50.000 e a 14.000, Então, quanto mais você utiliza de fontes de energias renováveis, menor é o impacto ambiental dessa energia. A implementação de um sistema de gestão energética dentro da diretriz dessa ISO pode trazer ganhos, não só uma planta industrial, mas também para instalações comerciais e até mesmo empresas. Não sei se vocês notaram, mas em toda a certificação ISO, você cria um sistema de gestão de algo. Sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão de energia, sistema de gestão de segurança do trabalho. O que isso mostra é que se você tem um certificado e você entende a lógica de como funcionam as certificações, você está num passo à frente para obter outras. Então, é relativamente comum você ver empresas que têm mais de um certificado ISO. O cara tem 9.000, tem 14.000, tem OSAS, o cara tem 17, porque ele começa a perceber que não é, uma vez que você consegue realmente implementar a cultura da certificação e você consegue implementar o entendimento das pessoas que a qualidade é algo importante, obter novos certificados se torna um processo mais fácil. O primeiro certificado ele é realmente mais complicado de ser obtido, mas depois que isso acontece, a rotina de obtenção de novos certificados torna-se mais fácil. E aí, como a ISO 50000 pode ajudar? A partir do momento que você define um sistema reconhecido no mundo todo, integrando eficiência energética e práticas de gestão, existem alguns benefícios que podem ser gerados, como a melhor utilização dos ativos, consumidores de energia, a claridade de comunicação na gestão de fonte de energia, melhoras na prática de gestão de energia e assim vai. Para fechar, daqui a pouco encerra a reunião aqui, vai cair a segunda sessão.
Eu tinha falado para vocês que existe uma diferença entre certificação e acreditação. Existem alguns casos que a empresa ela obtém o certificado de qualidade, como eu falei na aula passada, mas ela não pratica o certificado. Então, imagine que eu obtive o certificado ISO 9000, passei por todas aquelas auditorias para obter a certificação, só que eu não tenho interesse de renovar o certificado e eu quero deixar o certificado colado na parede, fica um quadro, mais ou menos como vocês vão fazer com o currículo, com o diploma de vocês, né? Vocês vão emoldurar, deixar bonitinho na parede e lá vai ficar. Vocês não vão fazer nunca nada com o que aprendeu lá. Então, assim, eu posso obter um certificado apenas como um acessório. Ele está lá, ele vai estar, né, dando um selo para a minha empresa, mas de repente eu descubro que a manutenção desse certificado é algo caro, eu não vou renovar ele, então deixa lá, deixa quieto. Eu vou deixar o certificado lá quietinho e ele vai estar lá e eu vou passar 3 anos dizendo que eu tenho certificado, isso para mim é o suficiente. No entanto, existem algumas situações em que ter o certificado não é o suficiente. É necessário comprovar que você faz aquilo que você diz que faz. Justamente em situações como essa, algumas empresas podem requerer a acreditação. Então, imagine o seguinte, eu sou uma empresa e eu dependo de uma matéria-prima produzida por Camila. Só que a matéria-prima que Camila produz, ela é tão importante para o meu sistema de produção que qualquer falha nele pode gerar para mim um custo absurdo. Então, eu chego para a Camila e digo o seguinte, Camila, para você vender matéria-prima para mim, você tem que ter o certificado ISO número tal. Beleza? Beleza. Só que mesmo depois que Camila obtém a certificação, eu não me sinto confortável, ou pelo menos eu não acredito que ela realmente está praticando esse certificado. Então, eu posso entrar em acordo com ela e gerar a necessidade da construção também de um sistema de acreditação. Então, o que seria esse sistema de acreditação? Eu posso chamar uma entidade terceira, ou eu, empresa parceira de Camila, faço visitas periódicas para comprovar que Camila pratica aquilo que ela disse que tem no certificado de qualidade dela. Então, eu vou atestar a competência técnica da empresa de Camila, realizando testes, experimentos, fazendo realmente testes. A palavra é essa. Estão testando realmente se Camila está fazendo aquilo que ela disse que faz. Nesse processo de acreditação, eu consigo comprovar que ela está colocando em prática o certificado que ela possui. Então, além do certificado, vocês correm o risco de sofrer a necessidade de uma acreditação. Entendem essa lógica da acreditação? Sim ou não? Sim. Então, a acreditação vem como um complemento ao certificado. Tá? Então, eu posso ter essa necessidade porque eu não confio no meu parceiro, ou eu posso ter essa necessidade porque aquilo que eu compro do meu parceiro é algo tão delicado que eu preciso garantir a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 8 meses, que ele está realmente praticando o certificado. Porque qualquer deslize pode gerar um prejuízo gigantesco. Por isso que a gente falou que aquele outro certificado, o 17.000, ele traz certificação e acreditação juntos, porque ele trabalha com procedimentos de alta precisão. Então, eu preciso garantir que aquilo que está sendo dito está sendo feito, porque qualquer falha pode ser brutal para a minha organização. Beleza? Mais alguns detalhes. Apesar de haver diferença entre esses dois, é importante entender que ambas são formas de buscar a qualidade de um produto. Então, a ideia, no mundo ideal, é que esses processos andassem juntos. Então, além de obter o certificado, eu vou ter que ter um trabalho de acreditação que vai confirmar e vai dar ênfase ao certificado que eu possuo. Tá? De tal forma, tanto os certificados como as acreditações trarão grandes benefícios para as empresas.